Muito longe de ser infalível, nosso cérebro funciona sempre tentando poupar energia e gastá-la apenas em processos mais importantes de tomadas de decisão. Isso tem um motivo. Mesmo pesando entre 1,5% e 2% do nosso peso total, o cérebro consome 25% de toda a energia usada pelo nosso corpo. Por um lado, isso é bom, não nos deixa rapidamente cansados, mas por outro, nos faz cometer erros. Como consequência direta desse funcionamento, surgem tendências naturais no nosso julgamento, os chamados vieses e heurísticas, que trazem apenas a ilusão de que estamos decidindo de forma racional. Este vídeo tratará exatamente disso. 5 vieses de julgamento descobertos pela psicologia cognitiva que nos fazem geralmente decidir errado. Ao final, você entenderá por que não deve deixar que te paguem uma bebida, por que deve tomar cuidado quando assistir telejornais e por que é bom desconfiar sempre daquilo que você pensa estar certo. Primeiro, viés de reciprocidade. Descobriram na década de 60, quando hippies Hare Krishnas nos Estados Unidos ofereciam rosas para as pessoas, que a reciprocidade é o segredo para aumentar suas chances de tirar algo de alguém. Parece contraintuitivo, mas eles diziam: pegue essa rosa, é nosso presente para você. E logo em seguida pediam uma contribuição para a causa deles. A arrecadação foi tanta que o fenômeno foi estudado por vários cientistas. Um deles foi o psicólogo Robert Cialdini, da Universidade do Arizona. O que ele constatou? Que o ser humano suporta mal se sentir culpado por não retribuir uma gentileza. Segundo ele, isso não nasceu na década de 60. A explicação é de que a reciprocidade é um costume milenar, da época em que éramos coletores e caçadores. No fundo, ela diz: eu te ajudo e você me ajuda quando eu precisar, ok? Ocorre que há milhares de anos atrás, ajudar alguém a saciar a fome funcionava como uma espécie de garantia, um seguro para eventuais problemas que viessem pela frente. Melhorava as nossas possibilidades de conseguir comida quando ela faltasse. Assim, haveria sempre alguém a quem pudéssemos recorrer. Essa época passou, mas o mecanismo ficou gravado no nosso cérebro. Por isso, não deixe que te paguem uma bebida se você realmente não estiver interessado em se relacionar com uma pessoa ou ajudar uma causa. Isso lhe trará um grau de dificuldade a mais para recusar um pedido que vier depois. Segundo, viés de confirmação. O viés de confirmação é o pai de todos os erros de julgamento. Ele é uma tendência natural do nosso cérebro de interpretar novas informações de forma que elas se encaixem com as nossas crenças e visões de mundo. Em outros termos, nós filtramos as informações e descartamos aquelas que estão em contradição com a maneira que pensamos. O perigo vem de que fatos não deixam de existir porque os ignoramos ou estamos errados a respeito deles. Como não somos perfeitos, isso acaba sendo um frequente auto-engano. Psicólogos nos alertam que se queremos a verdade, portanto o certo, e não estar certo, e sermos os portadores da verdade, devemos testar nossa visão de mundo e tentar encontrar erros nela. Vejam essa história. Um professor deu a seguinte sequência numérica como desafio para os seus alunos: 2, 4, 6, e pediu que dissessem qual a regra de formação que daria continuidade a essa sequência. Os alunos poderiam fazer várias tentativas para testar suas hipóteses, e o professor seria obrigado a responder se o número testado obedecia ou não à regra. Somente um aluno acertou. Todos falaram 8, 10, 12, 14 e assim por diante. E o professor falou que esses números obedeciam à regra e, portanto, faziam parte da sequência. Daí, eles concluíram que a regra era somar 2 ao último número, mas a regra não era essa. O aluno que acertou fez o contrário dos outros. Ao invés de querer confirmar sua teoria, resolveu colocá-la à prova, escolhendo outros números diferentes. 7, 9, 11 e 13, disse ele. Em todos, o professor disse que sim, eles obedeciam à regra de formação da sequência e, portanto, faziam parte do conjunto de números. Então ele disse 5 e o professor respondeu que não, esse não obedecia. Foi aí que o aluno concluiu que a regra era que o número seguinte deveria ser apenas maior que o anterior e venceu o desafio. Vejam, a única diferença dele para os demais foi que ele quis refutar a própria hipótese inicial que ele achava ser correta, colocá-la à prova, enquanto os outros apenas queriam confirmá-la. Terceiro, viés de autoridade.
Atualmente, o que mais vemos na televisão são especialistas sendo entrevistados para falar o que as pessoas devem fazer sobre determinados assuntos, não é mesmo? O que está por trás da influência deles sobre nós? Assumimos que eles têm um histórico de sucesso em lidar com aquele assunto, que ele é especialista, mas isso raramente é verdade. Bom, mas o problema não é exatamente esse, mas que na presença de um desses especialistas, as pessoas se colocam em uma posição inferior, ficam menos cautelosos, não questionam nada e assumem que tudo que ele diz é verdade, e não apenas um ponto de vista. Em 1961, o psicólogo Stanley Milgram fez um famoso experimento para provar isso. Voluntários foram instruídos a darem choques elétricos cada vez mais fortes em outras pessoas sentadas do outro lado de um vidro. A voltagem variava de 15 volts a 450 volts, portanto, uma voltagem mortal para qualquer ser humano. É claro que tudo era armado. Haviam atores que não estavam de fato recebendo choques elétricos, mas mais da metade dos testados foram até a intensidade máxima, por pura obediência a uma autoridade que falava a seguinte frase: "Continue, é necessário." Vejam, há cerca de 1 milhão de economistas no mundo. Apenas 3 previram a crise econômica de 2008. O viés de autoridade é algo tão conhecido e danoso que companhias aéreas aprenderam que muitos acidentes provêm do fato do copiloto, mesmo percebendo o erro cometido pelo comandante, não ousava notificá-lo por puro respeito à autoridade dele. Novos treinamentos foram realizados a fim de que sempre haja comunicação aberta e rápida, de forma a se livrarem do viés de autoridade. Quanto mais crítico, mas é claro, de forma respeitosa, você for em relação às autoridades, mais livre desse viés você estará e provavelmente aprenderá ainda mais. Quarto, viés de disponibilidade. Esse viés nos diz o seguinte: a nossa visão de mundo e consciência é moldada por informações que estão mais disponíveis na nossa memória, geralmente aquelas que travamos mais contato no nosso dia a dia, as associadas a grandes comoções ou a eventos atípicos. Por exemplo, as pessoas, em média, têm mais medo de morrer de um desastre de avião que um de carro, mas as chances calculadas de alguém morrer de um acidente de avião são 205.000 vezes menor que de carro. Você sabia? Ocorre que, como um desastre aéreo gera uma grande comoção, tendemos a ficar muito mais receosos em voar que pegar um carro. Agora, tente se lembrar o que você almoçou ontem. Provavelmente, o esforço para recordar será muito maior que rememorar o que você estava fazendo quando soube que as torres gêmeas do World Trade Center foram abaixo em 2001 ou quando o ídolo brasileiro Ayrton Senna morreu. Eventos atípicos são sempre muito marcantes e ficam gravados na nossa memória. Outro fator que impacta a disponibilidade das informações no nosso cérebro é a frequência com que elas nos atingem. Por exemplo, doenças cardíacas são as que mais matam no mundo. São 17 milhões de pessoas que morrem do coração por ano. Agora, você sabe quantas morreram de Covid desde o início da pandemia? Aproximadamente 15 milhões de pessoas, uma quantidade muito expressiva, mas 4,5 vezes menor que as relacionadas com problemas cardíacos no mesmo período. Agora me responda, do que você acha que as pessoas tinham mais medo? De infartar ou pegar Covid? Acho que todos pensaram no Covid, não é mesmo? E isso porque grande parte dos meios de comunicações dedicaram um enorme tempo a esse tema. Simplesmente o Covid não saía das nossas mentes. A mídia não deixava que isso acontecesse. Na internet ele era destaque, na TV estava em todos os canais. Enfim, o poder que a mídia tem sobre as nossas consciências é enorme. E é exatamente por isso que você deveria tomar cuidado quando assistisse aos telejornais. Você já parou para pensar que muitas vezes o que milhões de pessoas discutem em suas casas é exatamente aquilo que meia dúzia de editores-chefes decidiu colocar nos jornais deles ou algum conteúdo que viralizou na internet? Falamos disso no trabalho, nas rodas de amigos e em todos os lugares que transitamos. O mais grave é que, além de pautar nossas discussões, o juízo de valor daqueles que fizeram o conteúdo também influenciará significativamente o nosso próprio juízo de valor. Trataremos o posicionamento deles não como um ponto de vista, mas como uma verdade. Então, qual a chance de lidarmos com isso? Nos relacionarmos com pessoas que pensem diferente de nós e não nos posicionarmos sem conhecer diferentes visões. Essa é a nossa única chance. Quinto,
viés do conhecimento do motorista. Você já ouviu falar disso? Bom, o viés do motorista ou viés do charlatão está muito relacionado com o viés de autoridade e o de disponibilidade. O nome desse viés foi uma homenagem a Max Planck, físico vencedor do Prêmio Nobel de 1918. Após o prêmio, o renomado físico viajou fazendo palestras por toda a Alemanha, divulgando a então nova mecânica quântica por ele descoberta. Foram tantas palestras que seu motorista simplesmente decorou-a por inteira, cada fala. Um certo dia, após dezenas de palestras já proferidas e indo para mais uma em Munique, seu motorista virou para o renomado físico e disse: Professor Planck, deve ser muito monótono proferir sempre o mesmo discurso. Que tal se eu o substituir e o senhor ficasse sentado na primeira fila com meu chapéu? Bem, assim nos revezamos um pouco, o que acha? Planck achou a proposta divertida e concordou. Após uma longa palestra proferida por seu motorista, ele foi ovacionado e, ao final, uma pessoa levantou uma questão complicadíssima sobre a teoria dele. Nesse momento, o motorista olhou para o físico e disse: Essa pergunta é tão simples que vou pedir para meu motorista que está aqui sentado te responder. Moral da história: desconfie do conhecimento do motorista. Não confunda o exímio comunicador, showman, apresentador de telejornal com alguém que realmente tem conhecimento sobre o que fala. Como reconhecer essas pessoas? Há um sinal claro. Verdadeiros especialistas não se metem a saber de tudo, sabem até onde vai seu conhecimento e, portanto, quando não souberem de algo, dirão, não sei, até com certo orgulho e sem dificuldades. Já os charlatões, esses você ouvirá de tudo. E é isso. No próximo vídeo falaremos de mais 5 vieses de julgamentos que atuam sobre a forma como usamos nosso cérebro. Se gostou, deixe seu like para que essas informações cheguem a mais pessoas. Compartilhe e se inscreva nas Trilhas do Conhecimento, o canal que te explica o mundo.